Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou chamar a doutora Malê, só um minutinho. Deixa eu mandar aqui pra ela que nós começamos o bate-papo do dia a dia. Só um minuto. Já enviei pra doutora Malê. A Malê já entrou! Oiê! Oiê, tudo bom? Tudo ótimo com você, doutora? Tudo bom, hoje eu tô no Dia Mundial da Preguiça. Sabia que eu também tô hoje? E Hoje tá nós somos super difícil. agitadas, né? Pois é, e ainda aqui virou um feriado emendado de uns 18 dias. Então agora tô toda dengosa hoje. Ah, mas a gente merece, né? Eu não Eu digo sábado, acho, nós merecemos. eu acho. Gente, todo mundo seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, sou Laura Vasconcelos e administro as redes sociais do dia a dia do médico veterinário. E durante a pandemia, às quintas-feiras, 5 horas da tarde, essa maravilhosa doutora Maria Alessandra, conhecida como Malê, especialista em felino, doenças infecto-contagiosas, vem falar conosco sobre as news Covid-19 e os animais. Doutora, se apresenta, por favor, porque eu vou pegar e enviar o link da live para os meus amigos lá no nosso grupo no WhatsApp. E se você não está no nosso grupo no WhatsApp, é médico, médica veterinária graduando, corre a nossa biografia no nosso IG do dia a dia do médico veterinário, que lá tem um link. É só clicar que vocês vão ter acesso a todas as redes sociais, inclusive o nosso grupo que a gente debate, fala sobre eventos, muita coisa. Convido vocês também a enviarem para 5 amigos, três, para o tanto de amigos que vocês quiserem, essa live. É só enviar aqui no aviãozinho. E eu vou cancelar aqui as perguntas, tá bom? Mas vocês podem mandar nos comentários, tá bom? Que a gente vai ler tudo, que eu tô aqui com ele aberto no notebook para me acompanhar vocês. Que o bate-papo do dia a dia é para vocês interagirem, tirarem dúvidas com essa maravilhosa profissional. Malê, se apresenta aí, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Alessandra, as pessoas me conhecem como Malê desde os meus 9 anos de idade. Eu sou médica veterinária formada pela Universidade de São Paulo, onde eu fiz a residência e o meu mestrado em clínica veterinária com ênfase em imagem. Eu sou especializada em medicina felina, não posso falar que seja especialista, porque a gente ainda não tem um colégio que credencie isso, né? Então, só para a gente consertar e falar aí direitinho. E sou uma grande estudiosa, dou aula na PUC Minas Gerais, Poços de Caldas, e tenho debatido bastante ao longo dessas semanas aí, trazendo algumas novidades, algumas atualizações aí a respeito sobre o coronavírus em animais. Então, normalmente, quando eu apareço por aqui, é para a gente conversar um pouquinho aí a respeito disso e às vezes falar um pouquinho de amenidades, tá? É isso. Eu acho que falou um pouquinho, né, doutora? Um pouquinho só, bem resumidamente, sobre quem é a senhora. Que, gente, se vocês não sabem, cada live a gente descobre algo novo sobre a doutora Alessandra. Tô É, vendo Miquel. várias pessoas que eu conheço aqui. Depois, no final da live, a doutora Alessandra vai falar sobre o que ela já fez nessa vida. Até de igreja, até de festa. É, feia Doutora, coisa. quais que são as novidades da semana? A gente viu que semana passada, durante o bate-papo do dia a dia, o secretário da Saúde saiu, né? Imediatamente. Ministro deu régua. Você tem o poder do que você fala, viu, doutora? Só queria falar isso mesmo. Uma certa percepção facilitada. Tinha certeza que ele não ia durar muito tempo. Eu achei que ele fosse durar mais de um mês, mas eu imaginei que ele não fosse aguentar a pressão mesmo, não. Também não achava. E agora, né, doutora? Eu sei que a gente tem que zelar pela saúde única. E agora, o nosso presidente, a gente não fala de política aqui, a gente fala sobre fatos científicos, a realidade, tá bom? E ele falou que podemos usar aquele remédio, né, doutora? Mas alguns estudos já falaram que não pode, né? Que não teve resultado até então.
Então, o que eu acho é que acontecem alguns equívocos, né? Existem coisas que são testadas em laboratório e cujos resultados eles acabam vazando antecipadamente e acabam gerando uma certa ansiedade. Né? A cloroquina, não só a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, outros antiomíticos, outras drogas antimalária, todos eles foram testados em laboratório in vitro. E in vitro eles têm o poder de aniquilar a carga viral que está numa placa. Em vivo a coisa é diferente, porque em vivo tem a dose, tem a toxicidade, tem a metabolização, a biodisponibilidade, os efeitos colaterais que existem. Todas as drogas têm efeitos colaterais? Sim, todas as drogas têm efeitos colaterais. Mas existem efeitos colaterais que eu acho que não podem ser permissivos nesse instante. Então, o grande problema que a gente tem, muita gente vai tomar cloroquina e vai ficar bem e não vai acontecer nada. Talvez eles até melhorem por causa dela, porque ela tem um efeito anti-inflamatório. Esses indivíduos eles têm vasculite. Então, talvez ela melhore a condição de alguns indivíduos. O problema é que paciente grave pode morrer sob a ação dela. Por quê? Ela é super arritmogênica. Paciente grave está em CIRS, está entrando em choque, tem alterações miocárdicas importantes porque ele está em hipóxia. O risco para o paciente grave é muito grande. E é o paciente grave que precisa de fármaco. Então, o grande problema não é politizar, o grande problema é que eu acho que a gente acabou virando num grande circo político e a gente imita tudo que o americano faz. O Trump quis fazer a cloroquina, o pessoal quer fazer a cloroquina aqui. Se o Trump desistir da cloroquina, também vai se desistir da cloroquina aqui. Então, o que eu acho é que a gente precisaria de pessoas sensatas, na verdade, tomando decisões e impondo isso. Conforme a ciência, né, doutora? Particularmente, eu sou a pessoa que assinaria um papel proibindo o uso de cloroquina em mim caso eu fosse internada. Eu tive tromboembolismo pulmonar no ano passado. Eu tenho perda de capacidade respiratória. Eu não posso nem pensar em ter arritmia. E por pouca coisa eu já faço taquicardias importantes. Então, eu sei que eu sou uma pessoa de risco para usar cloroquina. Não digo que todas as pessoas são. E não estão me colocando contra por política. É porque eu sei que, para mim, ela traria risco de arritmia. Simplesmente por isso. Então, com o conhecimento que eu tenho, eu me negaria a tomar, né? Agora, isso não é uma coisa que acontece, que a maior parte da população não tem, na verdade, o conhecimento. Então, agora a gente entrega para Deus e que Deus cuide de todos nós. É mais ou menos por aí que eu É acho. isso mesmo. Porque a gente até Mas agora eu não tô. sabe nada, gente. Até agora a gente não sabe nada. Cada semana é uma novidade que aparece o raio do vírus. Os chineses comemorando que acabou, vem a segunda onda. Os alemães comemorando que acabou. Todo mundo que começou a ser liberado começou a ter um vatapalha de novo. A gente ainda está na primeira. A gente conseguiu fazer tudo errado aqui, está na primeira ainda. E a primeira ainda nem piorou o tanto que era para piorar. Mas vocês acham que 18 mil mortos é pouca coisa? Não é. Então, paguemos para ver. Mas eu falei que a coisa ia começar a piorar agora, ó, indo para junho. Isso eu também falei. Ó, meu No olho já próximo começa a ficar mês, vermelho. Só a gente começar a falar o tanto de óbitos que eu já começo a ficar. eu falei que a coisa ia piorar em junho. Eu antecipei isso. Eu achei que a gente ainda estava levinho. Eu acho. Eu tenho quase 100% de certeza que até agosto todo mundo vai ficar de quarentena ainda. No comecinho de agosto pode voltar Eu a tenho voltar. certeza. Eu tenho certeza. Eu já Eu estou queria. achando que o próximo feriado para emendar vai ser 7 de setembro, 2 de outubro com o Natal. A Jessie falou assim: eu vou tentar deixar salvo no GTV e depois no meu canal no YouTube, que é Dia a Dia do Médico Veterinário Lara Vasconcelos. Mas às vezes dá um probleminha, hein? Hoje eu não tô com o meu telefone, tô com o da minha mãe, mas eu vou tentar, tá bom? Mas quem puder, assistam conosco ao vivo para interagir. Doutora, eu gostei Bom, muito da sua fala sobre a cloroquina, né? Porque está sendo um assunto em alta. Imagina, imagina. Está sendo um assunto em alta e nós temos mesmo que levar a informação correta e combater as fake news. Doutora, conta pra gente, Malê, quais que são as novidades da semana? então, essa semana saíram dois compilados bem interessantes, né?
de tudo aquilo que a gente vem discutindo ao longo das últimas semanas, mas saíram dois grandes trabalhos agora com publicações oficiais da infecção em animais domésticos. Então, eu tenho um resumo para passar para vocês do que a gente tem até então. E por que eu acho que isso é importante? Eu não sei se as pessoas que vêm acompanhando são as mesmas pessoas que têm participado das últimas lives. Então, a gente normalmente comentou do gato na China, do gato na Alemanha, do gato na Bélgica, dos gatos nos Estados Unidos, dos cães, Paraná, 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 os animais do zoológico. A gente falou das fazendas de bison. A gente falou, inclusive, dos ferrets. Mas eu acho que é legal a gente fazer um resumo, porque eu vou mostrar para vocês aí em números do que a gente tem até então. Então, o que a gente tem é assim, ó. Relatos dos casos naturais de infecção por SARS-CoV-2 diagnosticados em gatos a partir da detecção de RNA viral pela RT-PCR, que é a PCR que usa transcriptase reversa, né? Porque é um RNA vírus. Nós temos 2, com 2, 4, com 5, 6, 7, 8. São 8 gatos relatados no mundo inteiro, desde que começou a epidemia até 17 de 5. Não, eu não estou querendo dizer que só tem 8 gatos que foram infectados no mundo inteiro. Prestem atenção. O que eu estou querendo dizer é que só 8 gatos foram relatados no meio de notícias de Covid-19 que entram na casa da gente 24 horas por dia, significa que mesmo que eu tenha mais animais infectados, este número é irrisório frente ao número de pessoas com problemas. É isso que eu quero dizer. Senão isso teria ganhado um vulto muito maior. Então, o que a gente tem? A gente tem aquele primeiro gato em Liege, na Bélgica, em março. Depois, um gato em Hong Kong, na China, que tinha sido detectado em fevereiro, mas os testes foram liberados em março. Mas a entrada dele no hospital foi dia 31 de fevereiro. Dia 22 de abril, 2 gatos em Nova York. 30 de abril, um gato na Île-de-France, na França. 8 de maio, um gato em Barcelona, na Espanha. 8 de maio, um gato em Bordeaux, na França. E 13 do 5, um gato na Baviera, Alemanha. Esses gatos, ó, a maior parte deles eram gatos assintomáticos que foram testados porque os tutores estavam doentes. Então, dentro da epidemia, o que acontece é que alguns grupos de saúde nacionais, eles colocam como uma prática comum pegar o animal de estimação e testar o animal de estimação. Então, a maior parte desses gatos, ó, o gato da Baviera era sintomático, o gato sintoma, assintomático, sintomático. 50% desses gatos não apresentavam sintomas e 50% desses gatos apresentavam sintomas respiratórios. Todos esses gatos que tiveram sintomas respiratórios apresentaram sintomas brandos e tiveram uma doença autolimitada. Eles só receberam tratamento de suporte, mas eles tiveram uma doença autolimitante num período aproximado de 5 a 7 dias. Né? Então, que a gente já tinha comentado lá atrás que o gato ia se infectar por causa da homologia do receptor, que o gato provavelmente poderia manifestar sintomas, justamente porque esse vírus é muito parecido com o SARS-CoV de 2002, que já tinha causado o mesmo delineamento, então a gente sabia que isso ia acontecer, e a gente imaginava que eventualmente pudesse a transmissão. A transmissão num desafio natural ainda não foi identificada, mas foram feitos 2 experimentos em laboratórios, inoculando os gatos e fazendo com que gatos que estavam eliminando os vírus ficassem próximos de gatos naive, que são os gatos que são negativos, e os contactantes também foram infectados. Então, em laboratório, em condições de laboratório, eles comprovam o potencial de transmissão em laboratório de gato para gato. Isso eles confirmam. O primeiro estudo utilizou uma carga viral super alta, o segundo estudo utilizou uma carga viral baixa, que é mais baixa do que a carga que é utilizada na eliminação de um ser humano. Tá? Mas ainda não se considera a possibilidade da atuação do gato como fonte de infecção para o homem. Tá certo? Doutora, Oi. quer que eu leia a pergunta agora ou só quer acabar de concluir? Pode ler.
Leila, muito obrigada por interagir conosco. É para isso mesmo, um bate-papo do dia a dia. Então, interajam, comentem, tá bom? Mas isso é triste, pois aqui já notamos o aumento do abandono de felinos por conta de tais notícias. A criatura não faz nenhum tipo de distanciamento social, mas a culpa é do gato. Lamentável. Infelizmente, tem alguns seres humanos que são assim, né? Então, Leila, é uma coisa bem chata com relação a isso, mas isso a gente não ia escapar de forma alguma. Porque toxoplasmose, que é uma coisa que a gente devia conhecer o ciclo, o veterinário devia conhecer o ciclo de cora salteado e sabendo que o risco de adquirir toxoplasmose diretamente do gato é praticamente inexistente. A gente ainda tem veterinários que ancoram essa ideia. A gente ainda tem veterinários fazendo diagnóstico errado por sorologia que não deveriam ter feito, né? E esses veterinários sendo responsáveis por abandono de animais. E a gente ainda tem toda uma comunidade médica com quem a gente briga direto. Claro que tem profissionais muito bons, a gente não vai generalizar, mas existe um mau conceito de que o gato é o transmissor. Então, o problema é que a cabeça das pessoas é complicada. As pessoas não conseguem utilizar uma coisa chamada razão. Então, o que eu achava que fazia essa diferença entre nós e os outros animais, que era a capacidade do raciocínio, atualmente eu começo a ficar descrente, e ela sabe que eu estou ficando cada vez mais descrente com a humanidade, porque eu acho que realmente falta raciocínio, falta razão. É uma questão de ler, estudar e entender. Então, se você tem gato sendo abandonado por mulher grávida porque está com toxoplasmose, né, e o coitado do gato nem sabe o que está acontecendo, eu vou até pontuar uma coisa para vocês verem como uma coisa insana, né? Você tem grávidas que você atende de vez em quando, elas te trazem um animal perfeitamente saudável, e às vezes nem um gato. De vez em quando elas trazem um cão e falam para vocês, olha, eu trouxe para sacrificar porque eu abortei porque eu tô com toxoplasmose. Tem uma pessoa que falou isso para a senhora, né? Que a senhora até mandou uma Exato. carta para o Aí, médico. aí você pega o exame da pessoa, a imunoglobulina que ela tem não significa que ela está com toxo. Significa que toxo passou por ela há 1000 anos já. Não tem nada a ver com o aborto que ela teve. A mulher tem 32 anos de idade e toma pílula desde os 14. Qual é a chance dela segurar a primeira gestação? Pequena. Ninguém considera isso. Mas o animal ele vem parar no seu consultório para ser eutanasiado. Né? Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Tá? Então, eu E às vezes concordo. Eu acho que o comentário da Leila foi perfeito, mas infelizmente eu não tenho nem como te acalentar, porque eu também sofro com isso, eu fico revoltada com isso, porque eu acho essa falta de razão o que vai exterminar a humanidade, de verdade. doutor, igual a gente sempre fala, né? E às vezes tem pessoas que já queriam abandonar o animal e agora foi meio que um motivo, né? Que a pessoa falou, ah, não, pode me contaminar, pode me infeccionar, né? Posso ficar Então, doente. mas o cara tá indo para o meio da rua todo dia, o cara tá indo para manifestação, os caras estão indo para barzinho, os caras estão fazendo churrasco, né? O cara tá andando no elevador do prédio sem máscara. Como eu acho que eu comentei com vocês que outro dia eu fui descer de elevador, entraram 3 pessoas sem máscara. Eu olhei para as 3 do andar que elas entraram, eu saí e cruzei os braços na frente do elevador para esperar o próximo. Porque não tem condição, né? Então, é, Vitor, ser humano é cruel e é estúpido. O problema é isso. O problema é que a ignorância é o fato de você não ter o saber. A partir do momento que você tem o saber e não faz uso do saber, isso a gente chama de estupidez. Então, o ser humano realmente ele está numa derrocada assim, ó, muito rápido. Vou ler outra pergunta, doutora, posso? Pode, Rapidinho? pode. Diana Matos, muito obrigada por interagir conosco. As evidências científicas comprovam a transmissão de humanos para gatos e cães? Então, comprovam. Porque esses animais todos que eu coloquei para vocês, eles eram contactantes de indivíduos doentes para o Covid. Né? Os donos desses animais eram donos que estavam doentes. E esses animais se infectaram. Então, essa já é a comprovação que a gente já pode ter certeza do que está acontecendo. Agora, posso dizer para vocês também que essa infecção do homem para animal também não é nessa toada tão alta que a gente imagina. Porque existe um trabalho que foi feito
tem um trabalho que foi feito na China, no mercado de peixes, né, onde você tem diferentes tipos de animais e muita gente. No meio da pandemia, foram testados mais de 1.500 animais. Nenhum animal deu positivo, tá? E o outro estudo que foi feito, tem uma empresa grande de testes de diagnóstico que queria lançar um teste, então colocaram esse teste para acabar fazendo essa triagem sorológica e essa triagem de PCR no mundo inteiro. Foram realizadas mais de 4.800 amostras, mais de 4.800 animais testados. E eles não identificaram animais positivos. Tá certo? Então, acontece porque esses animais são animais que pontualmente ou tinham um dono eliminando muito, ou esses animais tinham alguma debilidade outra que a gente não sabe, porque claro que nesses relatos ficam furos, né? Mas o que a gente tem aqui é a comprovação de que teve a infecção do animal pelo homem, porque o ser humano estava doente e os animais acabaram se infectando, tá? Agora, com relação aos cães, cão muito menos, então corrobora aquilo que a gente também comentou na primeira live, que o cão teria menor chance de se infectar, porque justamente a homologia do receptor ela é menor. O cão tem um receptor com homologia só de 85%, 70% com relação ao receptor que o humano tem. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um animal em Hong Kong, dois animais em Hong Kong, com o terceiro animal na Carolina do Norte. Isso é um resumo da semana passada de tudo que foi relatado. Claro que existem animais que a gente vai pensar que apresentaram talvez transtorno respiratório, que não foram testados, maravilha. Mas o que foi documentado foram esses três animais. Que aquele coitado daquele Pomerânia, aquele coitadinho daquele cachorro de 17 anos na China, que quando a dona ficou doente, tiraram o cachorro dela e levaram para um canil de quarentena do governo, um nefropata e cardiopata de 17 anos, que era um Spitz que devia dormir na cama com a proprietária desde 2 meses de idade. Esse animal ficou sendo testado diariamente durante 16 dias e depois ele volta para casa dele. Esse animal, ele era positivo, ele teve soroconversão, isolamento viral, tudo. Ele fez a infecção inteira, só não teve manifestação sintomática. Mas, infelizmente, arrebentaram com o cachorro nessa empreitada. Então, esse cachorro, né, ele deve ter descompensado do rim, descompensou do coração, e 3 dias depois que ele voltou para casa, ele morreu de causas indeterminadas porque ela não permitiu que colocassem a mão nele. Mas ele foi testado pelo menos a cada 48 horas, porque tem PCR dele documentado a cada 48 horas. Tá? Então, esse cachorro sofreu um estresse do inferno. E a gente tem um outro cachorro em Hong Kong, que era o pastor alemão. Pastor alemão também, o dono dele era um dono positivo. Ele e o contactante dele, um outro cão, os dois foram testados. Aí deu positividade na PCR, então havia chance de infecção ou de contaminação, mas eles perceberam que esses animais soroconverteram. Se eles soroconverteram, ou seja, se eles produziram anticorpos, era infecção, sim. Então, também infecção nesses pastores aí em Hong Kong. E esse outro cachorro dos Estados Unidos foi o Pug, que foi descrito aí no outro dia, né? Esse Pug sim apresentou manifestações clínicas. Esse Pug ele foi atendido com sinais respiratórios e anorexia. 3 pessoas da casa eram positivas e ele foi testado, porque era o estudo de vigilância local nos Estados Unidos, e ele apresentou positividade, né? Os outros contactantes dele na casa, que eram um lagarto e outro cachorro, foram testados e foram negativos. Então, a gente também se depara com isso. Dentro desses relatos, pessoal, esses animais eles tinham contactantes. E os contactantes dentro da casa eram negativos, tá? Como teve um outro estudo que eu coloquei para vocês outro dia, eu acho que eu citei para vocês sim, que foi daquela comunidade de estudantes na Europa, né? Ai, sim, Num campus sim. de Os faculdade de ruminantes, estudantes de né? veterinária, você tinha 21 estudantes de veterinária morando, 20 estudantes de veterinária morando numa república. E dentro dessa república tinha 21 animais. 2 indivíduos humanos com Covid.
Mas os outros humanos, os outros 19 negativos. Mas tinha 2 humanos positivos para Covid. Todos os animais foram testados e todos os animais foram negativos. E eles foram testados por sorologia e por PCR, tá? Então, dos cães e dos gatos é isso aí que a gente tem, tá? Dos Doutora, cães e tem dos alguma gatos é isso. predisposição em relação à raça? Perguntaram Não, aqui, não sei se ela também não, quis dizer que algumas se raças que saiba, tem, não. São tão poucos casos que foram relatados que que a não gente tem não vê como, né? sobreexposição. E naquele estudo grande chinês que foi feito com infecção experimental, para verificar patogenia, para verificar transmissão, os cães eles foram os que pior desenvolveram lá. São os caras que não cumpriram muito bem as leis do experimento. Porque eles desenvolveram pouco, não replicaram muito, não eliminaram muito. Então, dentre os animais domésticos, o cão ainda é o mais protegido. Eu já posso dizer para vocês que o cara que vai ter mais problema, a gente já falou que é o ferret, que erroneamente a gente chama de furão, mas que não é um furão, na verdade, né? Então, os ferrets são os caras que se dão mal, porque os mustelídeos, eles são muito parecidos com o humano com relação a receptores para patógenos respiratórios. A gente sabe que praticamente quase todos os patógenos respiratórios de humanos podem comprometer aí os ferrets. Então, eles realmente estão se dando mal. E aí a gente tem aquela história da fazenda de Vison, né? Tinha comentado de 2 fazendas de Vison na Holanda que tiveram problema. Agora já são 5 fazendas de Vison comprometidas. E nessas fazendas de Vison tem gatos apresentando positividade, tá? Mas esses gatos não estão sendo detectados como PCR positivos. Eles têm anticorpos. Então, significa que esses gatos se infectaram, soro converteram e não tem mais eliminação viral. Mas o que a gente está percebendo é que esses mustelídeos estão transmitindo para os gatos, certo? Doutora, é bom a gente reforçar que algumas dessas pesquisas estão sendo feitas, na maioria, em laboratórios. E esses animais estão sendo tendo contato com vírus em laboratório, né? Por isso que está tendo uma carga até alta, mas é porque está sendo em laboratório. É bom a gente Sim, reforçar isso. mas vale a gente dizer que esse último estudo que foi feito colocou uma carga viral baixa e colocou uma carga viral compatível ou até mais baixa do que aquela que o animal seria exposto em condições naturais. Então, esse estudo que saiu essa semana com esses gatos, ele coloca que em condições naturais, talvez eles efetivamente se infectem e eles façam a transmissão, porque a carga viral foi baixa. A única coisa que vale a gente ressaltar é que a carga viral foi baixa, mas o vírus foi inoculado diretamente dentro do nariz. Então, a gente sabe que a gente otimizou a entrada dessa carga. Talvez isso não reproduza a condição natural. Então, por isso que vale a gente se prever a esses números que a gente vê nesses resumos aparecendo, porque em 6 meses de pandemia, ou pelo menos 6 meses de epidemia, esses números, eles efetivamente eles são muito baixos para que a gente crie um alarmismo assim, um alarmismo muito grande. A gente, claro, que fica calçado, porque como eu disse para você, se alguém falar que conhece tudo a respeito desse vírus, merece uma camisa de força. Se alguém falar que entende tudo de Covid, coloca uma camisa de força, porque cada dia é uma descoberta nova. Mas eu acho que vale a pena a gente ficar um pouco mais tranquilo, mas é claro que sempre com as barbas de molho. Doutora, tem uma outra afirmação aqui. O Victor, veterinário, obrigada por interagir conosco. Peguei um caso de propriedade de um cão que queria fazer eutanásia por conta de um ferimento, comia-se. E ele falou que não podia tratar. Não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas tem a ver com o ser humano, né? Eu penso assim, quem não tem condição de ter um animal, não tem, porque o animal tá a custo, gera um investimento. E eu acho muito complicado o ser humano deixar de comer, passar fome para alimentar um animal. Então tem que pensar muito que o animal tem custo, né, doutora? Então, a gente entra em várias questões polêmicas aí. A primeira questão polêmica é que alguns veterinários ainda usam a palavra sacrificar. É eutanásia, né? As pessoas ainda usam a palavra sacrificar. Então, eu acho que isso já impõe uma ideia antiga do que se fazia.
né? Não é complicado, dói muito, ele sofre demais, então sacrifica. A gente não sacrifica ninguém, porque eu não faço nenhuma oferenda em cima daquela alma que está indo embora na minha frente. Então, eu não faço nenhum sacrifício. Eu faço uma coisa chamada eutanásia, que significa morte boa, morte misericordiosa. E se os senhores lerem o código de ética que a gente tem pontos expressos para que nos permita fazer eutanásia. Então, tem que ser uma doença incurável, já em fase em que eu não consigo trazer para esse paciente condições de conforto. Tem que ser quando é uma doença incurável, que traga risco para o proprietário. Então, eu tenho quesitos ali dentro a cumprir. Então, a primeira coisa que eu acho, se você fala do indivíduo que tem esporotricose, que é uma zoonose importante, esse gato é de uma velhinha, é do imunossuprimido, e esse gato tem risco da transmissão, e eles não querem nem tratar o gato e nem deixar o gato domiciliado, por exemplo, esse é um gato que você oferece. Aí você fala, olha, seria recomendado então fazer eutanásia, porque ele é uma fonte de infecção ambulante, inclusive para você te colocando em grande risco. Agora, você tem um paciente que tem uma doença que às vezes ele nem está percebendo que ele tem. Eu já tive um Schnauzer que eu fiz uma esplenectomia, o cachorro ele veio com um ifema, eu palpei, achei um baço com um nódulo gigante. A hora que eu fiz a ultrassonografia, tinha um mega hemangiosarcoma, então eu fiz a esplenectomia desse cão e tinha feito a radiografia, ele estava lotado de metástase no tórax, mas ele não sabia. E ele tinha o risco daquele baço romper. Ele ia morrer em agonia porque aquele baço ia romper. E eu conversei com o tutor. O tutor optou por tirar o baço. A gente tentou fazer a quimioterapia, inclusive, para segurar o desenvolvimento das metástases. Esse cachorro viveu 11 meses sem saber que ele tinha todos aqueles nódulos no pulmão. Comendo, brincando, passeando, interagindo com o tutor. E tudo aquilo. Então, calma. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Agora, o problema é que a gente precisa começar a avisar para as pessoas que dentro da nossa tabela de preços, o procedimento de eutanásia não é um procedimento assim, como eu quero castrar ele hoje, eu quero vacinar ele hoje, você pode cortar a unha dele hoje. Então eu quero que você sacrifique hoje também. Não é assim que funciona. Então a gente também precisa fazer uma imposição diferente em cima do nosso serviço e esses proprietários, de vez em quando, eu vou para cima deles. Agora, é claro, eu sou completamente contra o cara que não tem condição sair querendo ter cachorro e tratando daquele jeito. Eu, de vez em quando, vocês vão me ver enfurecida, porque eu acho que pós-responsável também é uma coisa que a gente tem que ensinar. Tá? Que os animais ficam doentes, que eles dão gasto, que tem que fazer prevenção. Isso eu acho que é uma coisa que é papel nosso também. A Diana Matos falou, e já existe evidência dos gatos e pets transmitirem para os humanos? Semana Não. passada não tem evidência, né? Não tinha até o momento de nenhum animal passar para o humano. Só transmite, ocorre a transmissão do humano para o animal, né? Por isso que não é uma zoonose completamente dita. É uma zoonose porque ela é uma zooantroponose. O animal recebe do homem. Isso, por enquanto, a gente sabe. Não Mas é a ainda zoonose que transmite para os dois ainda não é. Ainda não é uma antropozoonose. O homem não recebe do animal. Agora, o que precisa tomar cuidado é assim. A gente até agora não tem nenhum dado científico que tenha mostrado que a quantidade eliminada do animal para o homem vai acontecer. E com certeza vocês não vão ter gatos enjaulados com Covid dentro do nariz, com SARS-CoV-2 dentro do nariz, e um humano sentado na gaiola do lado para ser testado depois. Eles não vão fazer infecção experimental em humano baseada no animal. Então, essa resposta, Diana, eu acho que ela é muito complicada, a gente não tem evidências até então, porque até então o número de animais infectados em condições naturais, relatado cientificamente, é muito baixo. É muito baixo. Mas o que a gente tem é parar para pensar que, eventualmente, a gente só vai conhecer isso a partir do desafio. E eu acho que, para a gente ter essa ideia, talvez o nosso modelo experimental, tristemente, seja um indivíduo imunossuprimido. Então, você tem, por exemplo, duas pessoas dentro da casa e você tem uma que é imunossuprimida. Ninguém entra em contato com ela e ela está sem Covid. O animal está transitando para todos os locais. E, de repente, pode ser que isso aconteça.
mas esses relatos eles ainda não apareceram. Eu acho que seria muito arbitrário da minha parte e muito irresponsável falar que não tem possibilidade, mas que a gente ainda julga cientificamente improvável essa transmissão animal-humano e que, por enquanto, não tem a documentação. Mas, mais uma vez, estamos aqui sentadinhos esperando as notícias que chegam. Deixa eu ver se não chegou nada, né? Porque semana passada foi assim, né? Foi Não tem assim, chegou notícia, na. essa semana não tem novidade. O Ministério da Saúde acabou de perder o ministro. Não, mas aqui acabou de chegar uma mensagem, ó. Eu acho que vai rolar um abaixo-assinado falando para a doutora Malê ser presidente do CFMV. Só tô achando. Pelo amor de Deus, Aqui, ó, a Leila não, falou. não, não. Maria, Não tenho nenhuma pretensão política, não, pessoal. Ó, muito a obrigada. Maria Leila, Alessandra, Leila, a Leila obrigada. falou. Maria Alessandra de Barro para a presidência do CFMV. Não, Leila, eu sou muito desorganizada para ser presidente de qualquer coisa, juro para você. Até do Clube da Luluzinha ia dar pau. A única coisa que eu quero, assim, de verdade, quem me conhece sabe que é assim, que o Cláudio Raio estava aí, ele sabe que é verdade. Eu gosto de transmitir conhecimento, eu gosto de dividir informação e eu gosto de tentar fazer a veterinária ser uma veterinária forte no Brasil. Eu acho que a gente precisa melhorar a nossa qualidade. Tá? Eu acho que a gente precisa melhorar a forma como a gente se impõe na sociedade, a forma como a gente coloca isso para frente. Mas juro para você, sem nenhuma pretensão política. Né? Teve a votação para veterinário do ano da VetNil esse ano, e a primeira vez que teve esse concurso da VetNil eu ganhei. A primeira vez que teve essa votação eu ganhei. E eu fiz bastante propaganda para votar em mim esse ano por questões de dinheiro. Só por questões de dinheiro. Porque tem um carnê do carro para pagar e tinha um prêmiozinho em dinheiro, pessoal. Então, atualmente, assim, eu fico pensando em pagar as minhas continhas, mas eu tenho um objetivo de vida e as pessoas que têm me visto nas lives atualmente, vocês sabem que é isso mesmo. Eu gosto que a informação seja transmitida, que ela seja transmitida da forma correta. Não acho que sou eu a única a transmitir. Se vocês observaram as lives que eu tenho feito, eu tenho chamado pessoas muito boas, as pessoas que eu acho as melhores, para corrigir conceitos que estão errados e tudo mais. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa fazer. Agora, eu também acho que o veterinário tem que ser um cara que tem que ter responsa, que tem que ser aquele cara que tem que chegar na frente do tutor, mostrar que é ele que manda ali. Sou eu que mando. É isso que tem que fazer, porque o conhecimento quem tem sou eu. Não é assim que se faz, porque o meu papel também é educar o senhor. E lembrar que dentro desse contexto de saúde única que você falou, é muito importante o nosso papel aqui também, como agente de saúde pública, fazendo educação e saúde, tá? Tem uma pergunta, doutora Malê. Clínica Vet Saúde Animal, muito obrigada por interagir conosco. Depois, doutora, que a gente responda essa pergunta, eu quero que a senhora conte se tem mais alguma novidade que a senhora acabe de falar, tá bom? Tá. Malê, confere a informação de que tutores de gatos seriam mais imunocompetentes e menos provável de contrair Covid? Bom, vamos lá. Eu agradeço a pergunta. Eu acho que a notícia também é uma notícia mais tingida na hora de ser passada, né? Se a gente for pensar cientificamente, não teria motivo para que isso acontecesse, né? Na verdade, o gato, ele não, por condições científicas, a gente sabe que ele não vai deixar os indivíduos mais imunocompetentes, né? A gente pode até elocubrar, mas aí eu vou elocubrar num romantismo meu de felinista, porque uma vez eu li uma coisa e ela chegou a me emocionar. Eu não sei quantos de vocês têm gatos, né? Mas o cachorro é um cara que te emociona 24 horas por dia, né? Porque o cachorro te olha com um olhar de eu te amo 24 horas por dia e aquilo efetivamente é uma coisa que nada paga, aquele amor do cão. Mas o gato, ele é aquele cara que ele fica mais na dele, né? Ele é aquele cara que não gosta de ficar brincando de Felícia o dia inteiro que nem o cachorro. O gato, ele fica mais na dele. Mas a sensação que dá na gente a hora que você pega o seu gato e o seu gato ronrona para você, que você sente aquele ronronar junto do seu peito, aquela vibração vem, meu coração dispara, meu olho enche de lágrima, eu atinjo um nirvana. E as pessoas que gostam muito de gato, elas têm essa sensação.
esse ronronar, ele causa um prazer diferente. Teve um trabalho que foi publicado no momento, isso deve fazer mais ou menos, acho que pelo menos uns 7 ou 8 anos que isso foi publicado, que falava que indivíduos que têm gatos e convivem bem com os gatos, eles têm menos chance de desenvolvimento de câncer, porque o ronronar do gato desperta a secreção de substâncias que são endorfinas, citocinas, que são citocinas anti-inflamatórias, e que talvez exerçam algum potencial nesse sentido. Claro que nada foi comprovado, gente. Isso foi uma coisa que foi postulada. Então, se existe alguma imunocompetência maior no indivíduo que tem gato, só se é uma imunocompetência ligada ou atrelada a esse tipo de discussão. Mas eu estou falando para vocês, isso é fantasioso e eu acho essa fantasia linda. Eu adoraria acreditar nisso. Mas com os pés no chão, cientificamente pensando com o que a gente conhece de concreto, nada vai justificar que esses indivíduos sejam mais imunocompetentes. O que eu acho que vale a pena a gente pensar é que o indivíduo que tem gato é um cara mais chato. O cara que tem gato é um cara mais cheio de mania. E talvez pelo fato dele ser mais cheio de mania, o contágio para esses indivíduos esteja sendo mais coibido. Eu acho que é mais racional a gente pensar dessa forma. Não estou falando mal de ninguém, eu tenho 12 gatos, que fique bem claro. Não mesmo. Doutora Malé, muito obrigada pelos conhecimentos, pela interação de todo mundo. Mas eu quero saber se tem mais alguma novidade da semana, porque já está dando quase uma hora, qualquer coisa a gente começa de novo. Mas a gente tem que ser rápido, porque eu sei que a senhora tem muita coisa para fazer, né? E a senhora já está com um ótimo coração estando aqui toda semana com a gente. Não vamos aproveitar tanto da senhora assim. Bom, a primeira coisa, assim, eu queria agradecer a oportunidade, porque a gente tem chance de falar de uma forma diferente, não ficar só falando de palestra, 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 que as pessoas ficam olhando para você como se você fosse aquele cara detentor de todo conhecimento do mundo, e parece que eu só falo linguagem científica. Então, eu queria que vocês conhecessem, eu sou assim, eu tenho um problema que eu também sou muito passional, então, de vez em quando, as minhas emoções, elas vêm a termo. Queria agradecer esse comentário da clínica.vet aqui que apareceu, né? Eu fico contente que você esteja gostando das lives, mas eu acho que partilhar conhecimento é obrigação de quem recebe conhecimento. Todo mundo que recebe uma informação, a sua obrigação é passar para frente, né? O verdadeiro mestre é aquele que aprende todos os dias e aquilo que ele aprende, eu acho que ele ensina. Então, eu acho que o objetivo é esse, porque ninguém leva conhecimento para o túmulo. Você até leva, mas não vai fazer nada de diferente. Você vai para o mesmo lugar que todo mundo, né? Então, eu acho que isso a gente tem que pensar. Bom, a última coisa que eu queria comentar é que essa semana teve mais uma novidade. Então, aqui, essa semana, o pessoal colocou os macacos para que esses macacos fossem testados também. Porque até agora a gente não tinha muita informação de primatas não humanos, né? Então, vou só fazer um resumo do que acontece com outras espécies, só para se alguém aqui mexe com outro tipo de bichinho ou tem algum tipo de bichinho, para vocês saberem. A gente sabia algumas coisas, mas agora a gente tem alguns conhecimentos assentados. Então, primeiro, que eu já comentei na semana passada a respeito do hamster, né? O hamster, ele vai fazer infecção importante, ele faz soroconversão e ele transmite muito. Então, desses animais, desses roedorzinhos que a gente tem dentro de casa, a gente sabe que o hamster é um cara que tem muito risco de ficar doente. Talvez não fique tanto porque ele não fica no nosso colo, mas se você tiver com Covid e ficar vaporejando em cima da gaiola dele, esse coitado ele pode se dar mal. E se tiver uma ninhada, se for uma fêmea com uma ninhada, você sabe que daí a gente vai ter problemas sérios, inclusive de mortalidade nesses filhotes. Coelho ficou de boa, coelho está meio tranquilo, a gente não tem muita coisa para comentar, mas a gente tem a respeito dos macacos, né? O que aconteceu nessa última semana? Experimentalmente, eles infectaram diferentes espécies de macacos. Então, a gente tem macacos rhesus, por exemplo. A gente tem o Calitrix jacus também. E os macacos que eles chamam de cangrejeiros. Como em estudos anteriores que já tinham sido realizados, esses macacos apresentaram sinais clínicos, eliminaram o vírus e soroconverteram. Significa houve infecção,
houve doença e também houve transmissão, tá? Eles tentaram colocar cargas virais menores desses macacos e mesmo com cargas menores, eles também transmitiram. Mas existe uma das espécies do macaco, que é esse Callitrichs jacus aqui, que ele, em comparação com as outras duas espécies, principalmente com rhesus, ele se mostrou mais resistente tanto à infecção quanto ao desenvolvimento de doença. Então, o que a gente tem aqui, ó, para a gente fechar isso tudo, é que apesar do aparecimento de novos casos em animais que foram documentados na imprensa nas últimas semanas, ainda não há relatos de transmissão de SARS-CoV-2 de animais domésticos para pessoas. No caso dos visões, né, além da transmissão entre os animais, pode ter havido a transmissão para outros animais da fazenda, que são os gatos, que apresentaram aquela soroconversão. E por isso eles ainda estão fazendo um estudo epidemiológico bem grande ali para verificar qual é o raio de expansão desses vírus, porque na verdade a gente começou com uma fazenda e depois se expandiram para 5. E na conclusão que a gente tem dos trabalhos anteriores, porque esse é um compilado de todos, então estou lendo para vocês o resumão dos resumões da pandemia até agora, ainda sabendo que gatos e os furões, os ferrets, podem infectar animais em condições de laboratório, ainda não temos nenhuma evidência de que cães, gatos, ferrets ou visões possam transmitir SARS-CoV-2 a outros animais ou seres humanos fora do laboratório, ainda que seja como fômite, ainda que seja como estrutura transportadora apenas. Portanto, pessoal, esse compilado ele está sendo publicado, talvez ele seja publicado na Nature, mas ele foi publicado na revista Clínica Veterinária de Educação Continuada, com acesso para a gente internacional. Então, o que eu quero que vocês saibam, isso é ciência. É isso que a ciência tem para mostrar para a gente até agora. Então, por enquanto, ainda está tranquilo. Tudo bem? Esse é o resumo. Por enquanto, ainda está tranquilo. Por enquanto, a gente ainda respira um pouquinho. E, por enquanto, vale a pena a gente focar. E se vocês estiverem atendendo a pacientes com sinais respiratórios, vamos focar nas doenças respiratórias que também são comuns, que a gente normalmente atende, porque é um momento que está todo mundo trancado dentro de casa, com estresse, mais poeira, mais sujeira, ou às vezes muito desinfetante, e que talvez essas doenças respiratórias elas ganhem um vulto maior agora. Eu acho que, por enquanto, com relação aos nossos pacientes, a gente ainda pode ficar mais tranquilo, tá? É isso mesmo, doutora. Muito obrigada. Doutora, a gente tem 10 minutinhos ainda, mas eu quero te fazer uma pergunta. A senhora falou que os animais domésticos, então os animais de grande porte podem transmitir? Como que é? Então, com relação aos animais de grande porte, aquele grande estudo que os chineses fizeram, o chinês é um cara sacado, gente. Vamos lá, que eu tiro o chapéu. Que esses caras passaram a perna nos Estados Unidos, eram quase que mão de obra escrava, pegaram a tecnologia, melhoraram a tecnologia e dominaram o mundo, né? Então, geopoliticamente, se vocês forem estudar geopolítica atualmente, vocês sabem que o mapa mundi geopolítico mudou. A China ela veio para o centro do mundo. O mapa ele sofreu um giro. Então, o que era o Oriente não é tão Oriente agora, não. Porque a China ela foi colocada no centro do mundo, num cenário geopolítico. Então, isso é muito importante. Mas é porque eles são inteligentes. Eles têm que ter qualidade, gente. Não vão ficar falando mal, não. Eles têm que ter qualidade para conseguir passar a perna nos americanos. Tá? E aí, quando a gente vai ver o estudo que eles fizeram, eles estudaram muito. Eu acho que eles fizeram um laboratório subterrâneo, porque não é possível. Eles testaram quase todas as espécies. Então, nesse testar de espécies, entrou pato, entrou galinha, entrou porco, entrou cabra, entrou ovelha, entrou vaca no meio da brincadeira. E o que eles perceberam? Que os pequenos ruminantes, eles se infectam e eles eliminam grandes quantidades de vírus. Os ruminantes em geral, do que eles testaram. Testaram vaca, ovelha e cabra. Então, eles se infectam. Mas aí o que a gente vai pensar? Qual é o risco que eu tenho de eu pegar Covid de uma vaca? Qual é o risco que eu, Malê, tenho de pegar Covid de uma cabra?
porque eles não vivem junto com a gente dentro de casa. É, aqui no Brasil não, né, doutora? Mas nos Estados Unidos é muito comum a cabra ser pet, a cabra viver dentro de casa, comer do prato do tutor na cozinha. Então, ainda não se sabe com relação à transmissão ali, mas isso suscitou preocupações para os americanos. Porque se eles infectam e eliminam grandes cargas virais, potencialmente, também pelo porte do animal, que é um pouco maior, potencialmente pode ser que haja problemas. Mas os ruminantes, na verdade, eles têm uma suscetibilidade um pouco maior do que outras espécies que foram estudadas. Propaganda da Obrigada, Coca-Cola doutora. Zero. Obrigada, doutora. Queria fazer essa pergunta mesmo para o pessoal esclarecer para as pessoas isso, que às vezes tem pessoas que não nos acompanharam, né? E eu convido todo mundo que está assistindo agora essa live tirar um print e marcar a doutora Malê e o dia a dia do médico veterinário no story de vocês. Para falarem, vamos fazer uma pose então. Se você não conseguiu tirar foto da nossa pose, tudo bem. Pode tirar foto da gente fazendo careta, não tem problema. Mas tira um print e fala para os seus amigos que quinta-feira que vem, às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui de novo com essa vabulosa Malê, nos contando as novidades do momento, levando o conhecimento adiante. Eu sempre falo, juntos nós somos mais. Hashtag dia a dia Medivete. Porque junto a gente chega em um lugar. Demora, mas a gente chega com mais qualidade, né? Sozinho a gente vai chegar mais rápido. Será que vai chegar com tanta qualidade, tanto conhecimento, como se fosse uma equipe? Não. Então, juntos nós somos mais. Então, ninguém é bom em tudo. Um precisa do outro. Isso é muito importante. Quero agradecer a todo mundo que participou, em especial a doutora Malê, que sempre está aqui conosco. A gente sempre fala que é meia hora, mas sempre passa disso porque a gente interage muito e isso é para vocês. Doutora Malê, pode encerrar que o bate-papo do dia a dia de News Covid-19 dos animais é todo seu. Bom, pessoal, a mensagem que eu tenho a fazer, eu continuo batendo na mesma tecla, né? Porque eu acho que a mola propulsora do mundo é isso, então eu continuo achando que generosidade e empatia tem que estar em alta. Então eu acho que a questão da gente se proteger, quando você se protege, você protege o outro, né? A máscara é proteção para o outro, não só para você, porque você não sabe. Aliás, eu me testei semana passada. Eu fiz um teste semana passada, eu sou soro negativa. Então, eu não tive contato ainda com o referido vírus, mas fiz isso para o meu marido ficar mais tranquila. Para ficar mais tranquilo, né? Porque ele realmente tinha medo. Mas eu teve um posto ambulante lá no Shopping Eldorado. Eu fui lá, paguei os R$ 300 e fiz o teste. Né? Então, eu sou negativa IgM e IgG. Então, por enquanto, eu não tive contato com o vírus. Mas mesmo assim, ó, continuo com cuidado para me proteger. Mas lembrar que se você não fez o teste, você não tem como saber se você é negativo, porque o vírus é invisível e mais de 50% das pessoas são assintomáticas. Então, ó, proteger o outro é questão de amor e de empatia. Se a gente ficar em casa e respeitar o isolamento também, eu acho que é importante. Eu sei que muitos de nós têm limitações com relação a isso. Não vou julgar ninguém, mas aqueles que podem ficar em casa, que fiquem em casa, porque o isolamento ainda é a saída. E a gente está percebendo que a quebra de isolamento está quebrando as nossas pernas do sistema de saúde. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho no outro. A gente não sabe até quanto nós vamos ficar nesse mundo. E esse ano já está assustando a gente demais nesse sentido. Né? Então, eu acho que a gente faça as coisas da melhor forma possível. E lembrar que vamos tentar exalar mais amor. Né? Não sei se alguém me segue pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook. Eu realmente, nas últimas semanas, me exasperei um pouco. Eu fiquei muito revoltada com várias coisas que estavam acontecendo. E chegou uma hora que eu percebi que o meu Facebook ele era só sinal da raiva que eu estava sentindo, da inconformidade que eu estava sentindo e da revolta que eu estava sentindo. Mas talvez eu contamine as pessoas dessa forma. Se vocês olharem meu Facebook dessa semana, eu prometi para uma amiga minha que eu não faria nenhuma postagem política, eu prometi que eu não faria nenhuma postagem triste, que eu não falaria de Covid. Então, no meu Facebook, essa semana, eu coloquei coisas bonitinhas, figurinhas, para tentar aliviar um pouco para as pessoas
porque talvez pessoas estejam ficando deprimidas de tanta negatividade. Então, para a gente tentar semear mais amor e mais felicidade no mundo. Tá? É isso. Então, sempre lembre, se precisarem conversar, eu estou à disposição, a doutora Malê também. Vamos nos ajudar nesse momento, porque uma vida é 100% a vida de alguém. Isso, ninguém menos, ninguém mais do que a doutora Malê que falou. E essa frase eu nunca vou esquecer, porque me comoveu. Então, pense nisso. Eu estou tendo uma ideia aqui para a gente finalizar, que tá dando uma hora, doutora. Que tal a gente fazer as próximas lives com máscara para conscientizar e falar das pessoas que têm que usar máscara mesmo? Não seria uma boa? Por mim, tudo bem. Eu tenho a coleção toda aqui já. Tá Gente, roupa, gente. Eu sou piruinha. Eu sou piruinha. Ó, Kalinka tá falando que tá lutando com o lado sarcástico dela. Tamo junto, irmã. Tamo junto. Eu tô lutando contra o meu. Gente, um grande beijo e até semana que vem para saber as novidades. Tomara que a gente tenha mais alguma solução para esse momento. E se vocês puderem, 2 filmes para vocês assistirem. Assistam um filme de uns 3 anos passados, que é The Greatest Showman, que é o Rei do Show, que dá uma lição linda de amor, acima de tudo. E assistam 1917. E façam questionamentos interiores. Muito importante. Isso mesmo. Beijo para todos. Beijo, gente. Se cuida, fique em casa, seja um exemplo nesse momento.